Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema será o reino dos seres vivos. Bom, vou começar falando sobre as diferentes classificações. O conhecimento científico é em constante construção e a todo momento novas descobertas, ele leva o cientista a reavaliar hipóteses e teorias consagradas. Para a sistemática filogênica, o problema central é estabelecer uma classificação que reflita as relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos. Entretanto, a absoluta maioria das espécies extintas não deixou de registrar fósseis, de modo que nossos conhecimentos sobre a história evolutiva são muito incompletos. Os biólogos eles consideravam os animais todos os organismos que se moviam e que se alimentavam de matéria e de outros seres vivos, e crescia até atingir determinado tamanho. No reino das plantas, era incluir todos os seres vivos que não se moviam e que sua maioria produzia seu próprio alimento. De acordo com esses critérios, os organismos unicelulares que se movem ativamente, os chamados protozoários, eles eram considerados animais, enquanto as algas, os fungos e as bactérias eram considerados plantas. O critério para incluir as bactérias e o fungo dos reinos das plantas era a presença de uma parede rígida envolvendo suas células. O desenvolvimento da biologia na primeira metade do século XX revelou a necessidade de separar seres vivos em novos reinos. Em 1937, o biólogo francês Edward Chaton chamou a atenção para o fato que as bactérias apresentam células procarióticas, isto é, sem núcleos nem organelas membranosas, enquanto todos os seres vivos possuem células eucarióticas. Essa diferença levou alguns biólogos a propor a separação das bactérias em um reino exclusivo, na qual denominamos de Monera, termo utilizado anteriormente para designar uma das divisões do reino protista proposto por Haeckel em 1866. Na década de 1960, Herbert, um professor de biologia da Califórnia, sugeriu a divisão dos seres em 4 reinos: Malha, Plantae, Protistas e Monera. Em 1969, o biólogo norte-americano Robert reconheceu e ampliou as propostas de Copeland, sugerindo, além dos 4 reinos propostos por ele, a retirada dos fungos do reino Protistas e a sua colocação em reino próprio, Fungi. E na década de 1980, os biólogos norte-americanos Lynn e Carlene, eles reconheceram os 5 reinos propostos por tentar definir melhor os limites do reino protista. Em suas propostas original, incluía entre os protistas apenas seres unicelulares eucarióticos e algas multicelulares de pequeno porte, classificando as algas de grande porte como plantas. E, de acordo com a proposta de Margulis e Carlene, o reino passaria a se chamar de protista e deveria incluir todas as algas, independente do seu tamanho. Bom, o reino Monera. O reino Monera ele reúne todos os seres procarióticos, cuja a principal característica é possuir células sem separação física entre o material nuclear e o citoplasma. Há algumas décadas, os biólogos descobriram que, entre os organismos procarióticos até então denominados genericamente de bactérias, havia 2 grupos bem distintos e pouco relacionados filogeneticamente. Eles foram então denominados de eubactérias, que vem do grego eu, que significa verdadeiro, e arqueobactérias, do grego archaea, antigo. As arqueobactérias eles receberam esse nome por terem sido considerados um grupo primitivo, provavelmente semelhante aos primeiros seres que habitavam no nosso planeta. A maioria das espécies desse grupo habita em ambientes em condições extremas, como fontes termais, tubos digestórios de animais, lagos de salinidade altíssimas ou fendas vulcânicas no fundo do mar. Mas recentemente descobriu-se que então chamadas arqueobactérias eram mais aparentadas
com os organismos eucarióticos do que com as bactérias verdadeiras. Assim, elas passaram a ser chamadas apenas de arqueias, e as eubactérias voltaram então a ser denominadas simplesmente bactérias. O reino fungi. O reino fungi, ele inclui todos os fungos, seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares com corpo formados por filamentos. Eles assemelham-se a algas na organização e na reprodução, mas elas diferem delas por serem heterotróficos. Sistema de classificação mais antigo, os fungos eles eram incluídos no reino Plantae. Depois de passarem ao reino Protista, e hoje eles são classificados como um reino próprio. Os fungos eles são classificados no reino separado das plantas, animais e bactérias. Reino Plantae. O reino Plantae ele reúne as plantas. São seres eucarióticos, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes. As plantas têm células diferenciadas e tecidos corporais bem definidos. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas são os principais grupos que compõem o reino Plantae. A apomorfia que caracteriza o reino Plantae é a presença de embriões multicelulares sólidos que, durante o desenvolvimento, retiraram o alimento diretamente da planta genitora. Portanto, as algas multicelulares são excluídas do reino plantas justamente por não formar os embriões desse tipo, cujo desenvolvimento depende da planta-mãe. O reino Animalia, ele reúne todos os animais, seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. Esse grupo inclui uma grande variedade de organismos, desde animais simples, como esponjas, até animais complexos, como os cordados, o grupo a qual pertencemos. A apomorfia que caracteriza os animais é o estágio do embrionário dominado de blástula, uma esfera celular oca. O desenvolvimento da blástula ele origina da gástrula, a fase embrionária em que são esboçados os tecidos do novo ser. O reino animal ele possui uma grande variedade em relação a outros reinos dos seres vivos. Bom, enfim, e o vírus, que é um caso à parte. Os vírus, eles não estão incluídos em nenhum dos 5 reinos. Aí vocês me perguntam por quê? Porque eles são acelulares e a unidade fundamental de todos os seres vivos. E eles são constituídos por uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envoltados por moléculas de proteínas. O vírus são sempre parasitas intracelulares, somente conseguem se reproduzir no interior de uma célula de outros seres. Quando estão fora das células hospedeiras, são completamente inertes e não se reproduzem. No interior do hospedeiro apropriado, porém, um único vírus pode originar centenas de vírus idênticos.